Ariadna diz a Bárbara que ninguém conhece Lino na galeria. Lino consegue enganar Bárbara com suas explicações. Lino fala para Bárbara que sua mentira não prejudica ninguém, pois foi apenas para valorizar as obras com os compradores. Lino inventa para Bárbara que iria falar a verdade e paga o aluguel. Em seguida, Lino pede perdão a Bárbara. Bárbara expulsa Ariadna da casa de Lino. Paulo e Álvaro chegam à conclusão de que Olga morreu nas mãos de um maníaco. Gema fica angustiada com a atitude de Hilda para com o filho, visto que ela não apoia o garoto. Gema teme que Poncho esteja manipulando Jimmy para que ele caia no alcoolismo. Hilda critica Gema e proíbe Jimmy de voltar para o colégio. Lino manipula Bárbara e diz que vai se mudar para um hotel para evitar problemas. Bárbara pede a Lino que não tome uma decisão precipitada, mas ele insiste. Álvaro procura o delegado e conta suas suspeitas. O delegado acredita que Olga perdeu os brincos e Álvaro lamenta a falta de suspeitos. O delegado fala para Álvaro que vai interrogar Lino, pois deseja saber o porquê Lino não chegou na casa de Bárbara na hora combinada no dia do assassinato de Olga. Enquanto isso, na mansão, Lino arruma suas coisas na mala. O delegado liga para Lino e Lino é intimado a depor no caso de Olga. João e Gael conversam sobre a agência. Gael fica triste ao encontrar um desenho de Clarinha e diz a João José que ainda não falou com Daphne. João José insinua que Daphne pode ter um relacionamento com seu novo patrão. Davi elogia o trabalho de Daphne e se oferece a pagar um curso a ela. Daphne aceita e abraça Davi. Davi chama Daphne pelo nome de sua falecida esposa, mas logo em seguida se desculpa. Lino arma um plano com Graziella para que seja seu álibi. Bárbara elogia Gema pelas suas notas na escola. Gema chora e sente medo do seu futuro e emociona a tia. Lino fala para Bárbara que já arrumou suas coisas e que no dia seguinte irá embora de sua casa. Ariadna fala com Álvaro no telefone. Álvaro comenta com Ariadna que não há rastro de onde está seu antigo telefone. Eduardo escuta a conversa de Ariadna e Álvaro. Bárbara implora que Lino permaneça na casa, mas o bandido culpa Eduardo e Ariadna por sua decisão. Lino afirma para Bárbara que só ele pensa no seu bem-estar. Eduardo flagra Bárbara e Lino conversando e critica a mãe. Bárbara se defende das críticas de Eduardo e exige respeito. Eduardo comemora a saída de Lino e afirma que em breve arrumarão um outro inquilino. Lino manipula a Bárbara dizendo que nenhum de seus filhos se preocupa com ela. Ariadna conta para Álvaro que desconfia de Lino. Álvaro diz que não tem uma má impressão de Lino, mas Ariadna afirma que nunca gostou dele. Ariadna conta a Álvaro que Lino vai embora. Lino vai até a delegacia dar seu depoimento. Ao ser questionado, Lino inventa uma história de que na hora que Olga desapareceu, ele estava com uma amiga que comprou o seu carro. O policial pede a Lino os comprovantes da venda do carro e também exige o número de telefone dessa tal amiga que comprou o automóvel. Cassandra e Ariadna conversam sobre a Açucena. Bárbara confessa a Álvaro que Eduardo não aceita sua relação com Lino. Álvaro questiona a mãe sobre a relação dela com Lino, mas Bárbara reage mal. Bárbara diz a Álvaro que está sendo influenciado pelo que Ariadna lhe disse sobre Lino. Bárbara reprova a relação de Álvaro e Ariadna, ressaltando que apesar de voltar a falar com ele, não vai aceitá-los. Ariadna conversa com Açucena pela internet. A jornalista pergunta à moça como ela conheceu Joaquim. Açucena diz a Ariadna que Joaquim se ofereceu para ser seu advogado, mas durante o julgamento não pôde ser comprovada a culpa de Eliseu e ele foi posto em liberdade. Açucena chora ao relembrar o passado. Ariadna consola Açucena
e promete seguir investigando até que Eliseu seja preso. Álvaro decide questionar Lino. Lino manipula Álvaro, o fazendo acreditar que suas intenções com Bárbara são sinceras. Lino informa Álvaro que vai morar em um quarto de hotel. Álvaro garante que cuidará de Bárbara. Lino inventa que vai sentir saudades da casa e fala que uma tomada do quarto está com problema. Lino conversa com Graziella. Gemma tenta explicar a Jimmy que o melhor é que fiquem separados, mas Jimmy fica revoltado. Gemma fica triste e olha para a barriga. Ariadna fala para Açucena que Eliseu precisa ser capturado para pagar por todos os crimes que cometeu. Açucena agradece o apoio de Ariadna. Ariadna conta para Açucena que Joaquim tinha muito interesse em seu caso, comentando um enorme desejo em ajudá-la. No passado, Joaquim fala para Matias que o criminoso usa diferentes nomes para cometer seus crimes. Matias aconselha Joaquim a dedicar mais tempo para sua família. Ariadna pergunta a Açucena se Eliseu usava alguma joia durante o abuso. Açucena conta para Ariadna que Eliseu usava um anel de pedra azul. Graziella vai até a delegacia para confirmar a história contada por Lino. A moça inventa ser uma empresária que vende por catálogos. O delegado a questiona o porquê não ter ido à delegacia com o suposto carro que comprou. E ela responde que o automóvel está na oficina. O delegado pede para ver o comprovante de venda do veículo e descobre que o documento supostamente está com Lino. O delegado fala para a cúmplice de Lino que está investigando a morte de Olga. Graziella liga para Lino e é ameaçada por ele. Lino descobre que a moça não conseguiu convencer o delegado com a história do carro e promete acabar com ela. Gemma começa a procurar trabalho e decide pedir um emprego para Imelda. Imelda não quer ter problemas com Bárbara, mas conta a Gemma que precisa de uma ajudante à tarde, no período em que ela está na escola. Bárbara tenta convencer Lino a não ir embora. Lino fala para Bárbara que ficaria caso ela aceitasse seu pedido de casamento. Bárbara diz a Lino que ainda não aceitou o seu pedido porque precisam se conhecer melhor. Lino convida Bárbara para tomar um café, prometendo contar tudo de sua vida. Os dois combinam de tomar um café no jardim. Bárbara sai para preparar o café. Lino mexe na tomada e espalha gasolina pelo quarto. Lino causa um curto-circuito. Gemma se culpa pelo estado de Jimmy. E Poncho enfrenta Gemma e a manda voltar para o seu povoado. No jardim da casa, Lino conta a Bárbara que teve um pai severo e foi abandonado por sua mãe. Lino provoca um incêndio no escritório que Bárbara está alugando para ele. Ariadna chega e chama os bombeiros. Lino entra no quarto e sai para despistar Bárbara. Lino finge estar desesperado, dizendo que toda sua vida está dentro daquele escritório. Lino faz Bárbara acreditar que perdeu tudo que tinha. Álvaro fala para a família que houve um curto-circuito. Lino se faz de vítima e diz que vai morar em um hotel barato e tratar de conseguir o dinheiro para a reparação. Gael, Eduardo, Álvaro e Ariadna ouvem a declaração de Lino em silêncio. Quando Lino vai embora, Bárbara reclama com os filhos por julgá-la apaixonada por Lino e os acusam de serem egoístas. Gemma procura a mãe de Jimmy para dizer que seu filho pode ficar no colégio porque ela decidiu abandonar os estudos. Bárbara e Lino se encontram no hotel. Ariadna critica Eduardo por prometer um irmão para Tadeu. Eduardo fala para Ariadna que eles deviam ter outro filho. Eduardo implora uma oportunidade. No hotel, Lino e Bárbara se beijam com paixão.